Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 30 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina é Sacerdote em favor dos seres humanos. Em Hebreus, no capítulo 5, versos 1 a 10, encontramos uma imagem que é transmitida através do autor da carta a respeito daquilo que seria o ministério, um dos ministérios exercidos por Cristo Jesus em favor do ser humano para poder nos salvar. Ele é apresentado como sacerdote. O sacerdote, desde os tempos mais antigos, ele era um ser humano que havia sido escolhido por Deus, um ser humano pecador, um ser humano com todos os defeitos, com todas as suas dificuldades, mas que havia sido escolhido por Deus como sendo alguém que tinha uma visão da malignidade do pecado e, ao mesmo tempo, da luta que havia dentro do próprio pecador para se desvencilhar da culpa do pecado e, ao mesmo tempo, da condenação do pecado, mas que, não conseguindo se desvencilhar nem da culpa e nem, ao mesmo tempo, alcançar a libertação do pecado, entendendo que é pecador, ele ia até o sacerdote, por sua vez, antes de ministrar em favor do pecador, ele precisava fazer um sacrifício por si mesmo, um animal era sacrificado para representar ou para oferecer o perdão dos pecados do sacerdote, porque o sacerdote era um indivíduo pecador, e uma vez que o sacerdote havia recebido o perdão, então agora ele era alguém que iria fazer a intercessão pelo pecador, o mesmo indivíduo que ia até o sacerdote para pedir perdão pelos seus pecados a Deus. Então, o sacerdote agora pegaria o animal, o sacrifício, colocaria a mão do pecador em cima da cabeça daquele animal, normalmente um cordeiro. O pecador confessaria o seu pecado a Deus, enquanto estava com a mão imposta sobre a cabeça daquele animal. A culpa do pecador, simbolicamente, era transferida para aquele animal, e então o pecador teria que imolar, teria que cortar a garganta daquela vítima, do animal, e enquanto o sangue daquele animal ou escorria, o sacerdote pegava aquele sangue numa vasilha, levava até dentro do santuário, e ele aspergia, ele respingava aquele sangue na cortina, uma cortina linda, bordada com fios de ouro, separando o lugar santo do lugar santíssimo, no santuário e depois no próprio templo. Simbolicamente, a culpa do pecador era acumulada dentro do santuário. Então, esse era o trabalho que todos os dias o sacerdote fazia. Quando você vai olhar para o texto de Hebreus e vai perceber que Jesus é apresentado como o sacerdote, mas um sacerdote perfeito, diferente de qualquer outro tipo de sacerdote que é apresentado na Bíblia. Porque o sacerdote apresentado na Bíblia, ele precisava primeiro fazer sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador. Então, o seu pecado tinha que ser expiado primeiro, tinha que ser perdoado primeiro, para que ele pudesse servir como intercessor entre o pecador e Deus. O texto vai deixar claro que ele tinha um sacerdócio muito superior a todos os demais, porque ele não tinha pecado, então ele não precisou receber o perdão dos pecados, porque ele era perfeito, sem mácula, sem culpa. Outra diferença que é apresentada na carta aos Hebreus do sacerdócio ministrado por Jesus é que o sacerdote, logo depois que ele recebeu o perdão pelos seus pecados, porque ele era um ser humano, então ele tinha agora a oportunidade de fazer a intercessão por outro indivíduo que se sentia pecador. E ele entendia aquilo que o pecador estava sofrendo, porque ele também era pecador. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que, apesar de Cristo não ser pecador como nós, diferentemente do sacerdote, que era um pecador, ele entendia aquilo que eram as lutas do ser humano, não porque ele tivesse cometido pecado, mas para que ele pudesse entender o ser humano, ele acabou assumindo a natureza humana. Ele não foi retirado de dentro da família humana, mas ele foi colocado dentro da família humana porque ele assumiu a própria natureza humana para ser o nosso representante. E, sendo o nosso representante, fazendo parte da família humana,
tendo assumido a humanidade, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, quando um pecador que foi tentado e sucumbiu a essa mesma tentação, ele vem agora diante do Senhor Jesus, que é o nosso sacerdote, ele entende o que a gente sofreu, ele entende as nossas dores, ele entende a nossa tristeza, não porque tenha pecado, mas porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu à tentação. Mas ele sabe da força, da pressão que o pecado faz sobre nós. E por isso ele tem empatia para conosco, ele tem amor para conosco, ele tem o desejo de poder nos purificar. Uma outra diferença que é aqui apresentada entre Cristo Jesus e os demais sacerdotes, principalmente os sacerdotes que vinham da tribo de Levi, é que Cristo Jesus, ele não ministra num santuário feito por mãos humanas. O sacerdote da família do Arão, ele ministrava dentro, num primeiro momento, do santuário, que era uma tenda, que por mais bela que pudesse ser, era uma tenda feita por seres humanos. Posteriormente, eles continuaram ministrando quando o templo de Jerusalém foi construído pelo Salomão. Cristo Jesus, ele não ministra como sacerdote num templo que foi construído por seres humanos, mas ele ministra num templo que foi feito por ele mesmo, enquanto Deus. Portanto, é um ambiente de perfeição, onde os pecados da humanidade são entendidos por ele e, ao mesmo tempo, são perdoados por ele, porque, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele também é a vítima, ele é o sacrifício. Então, ele apresenta o seu sangue como uma justificativa para perdoar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Nessa perspectiva, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Jesus é muito superior a qualquer sacerdócio que já tenha sido ministrado ou que já tenha sido exercido na vida de qualquer pessoa. Portanto, hoje, a boa notícia é de que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele é um de nós. Ele não nasceu como um de nós, mas ele tornou-se um de nós de livre e espontânea vontade, para ser o nosso representante, para ser o nosso sacerdote e ministrar diante do Pai em nosso favor como nosso representante. Eu gostaria de orar nesse momento, falando com o Pai e dizendo: Senhor, é em nome do teu Filho Jesus, o meu sacerdote, que eu estou aqui diante do Senhor. E o mais interessante é que, por causa de Cristo Jesus, o nosso sacerdote, nós podemos entrar de forma confiante diante do Pai, porque seremos ouvidos, não porque mereçamos, mas por causa do nosso sacerdote que ministra em nosso favor. Vamos orar agradecendo a Deus por isso? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de entrar na tua presença de forma confiante. Não confiando que nós merecemos alguma coisa, mas confiantes de que, pelo que Cristo fez, sendo o nosso sacerdote, que ministra em nosso favor, ele abre as portas para que estejamos diante do Senhor. Por causa dele, estamos aqui pedindo que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos dê a oportunidade de alcançar a vitória pelo que ele fez. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?